Olá, mulheres preciosas! Sejam bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast Tempo Precioso. E hoje com um tema maravilhoso, que foi um dos temas responsáveis para esse podcast acontecer. Por quê? Quando teve um dia que eu estava na estrada, acho que eu comentei no podcast anterior, eu estava na estrada e aí eu estava buscando ali uma palavra mais prática, eu queria aprender sobre hábitos, sobre se aproximar do Espírito Santo e eu não encontrei. E aí eu lembro que eu pensei, nossa, podia ter um vídeo sobre isso, um vídeo falando sobre esses hábitos de forma prática para o meu dia a dia, né, para o dia a dia das mulheres. Enfim, se você está vendo esse vídeo é porque, glória a Deus, esse podcast saiu de algo que só estava dentro do meu coração e tomou forma aqui. O tema do nosso podcast é hábitos que desenvolvi para estar próxima a Deus. E bom, eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, para que ele possa te despertar também e te trazer clareza de quais hábitos você pode inserir no seu dia. Quando a gente fala de hábito, parece algo assim absurdo, né? Parece algo grandioso, eu vou ter que mover uma agenda, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, mas nós vamos falar hoje sobre hábitos pequenos, hábitos que já estão no nosso dia a dia, que nós só vamos atrair a presença de Deus para buscar somente uma coisa: proximidade com o Espírito Santo. A fé é um dom divino que cresce com exercício. Então a gente vai aprender aqui durante todo esse vídeo, nós seremos ministradas a como praticar esse exercício. E eu tenho certeza que Deus tem muito para falar no meu e no teu coração. Deixa eu me arrumar aqui, peraí. Corta essa parte. Deixa eu me arrumar. Bom, vamos lá. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é fé, estar próximo a Deus, se manter próximo do Espírito Santo é uma escolha. Assim como outras escolhas que nós fazemos na nossa vida. Quando nós colocamos ali a prioridade do nosso dia e nós colocamos ter um tempo com Deus, nós estamos definindo uma prioridade, falando: eu escolho tirar esse tempo para Deus, eu decido ter esse relacionamento. Então, o que você precisa entender já nesses primeiros minutos é que você estar próximo a Deus é uma decisão. E essa decisão exige sim o nosso comprometimento, a nossa entrega, a nossa busca, porque nós estamos decidindo algo, nós estamos falando assim: eu quero isso para minha vida, então eu preciso ter uma ação que condiz com aquilo que eu quero. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil até para a gente inserir isso no nosso dia a dia, até para a gente buscar esse relacionamento. Uma das coisas que aconteceu comigo lá no começo, quando eu estava me desenvolvendo com devocional, com busca por Deus, por busca da palavra, o que eu fazia? Eu gostava de começar o meu dia já com devocional. E até hoje eu gosto, mas eu senti que algo estava ali me atrapalhando. E aí eu quero trazer para vocês, porque isso mudou muito também o meu relacionamento com Deus. Quando eu acordava pela manhã, eu colocava lá de manhã, devocional. Se algo acontecesse e eu não fizesse aquele devocional, pronto, minhas irmãs, aquilo ali passava. E aí muitas vezes eu não tinha esse tempo com Deus. E eu decidi mudar isso. Eu, em uma oração, eu falei: Pai, como eu posso, né, te buscar mais, ter mais a tua presença, trabalha no meu coração. E ali eu entendi que eu estava colocando um horário para Deus, e se eu não cumprisse aquele horário, eu simplesmente tirava esse tempo com Deus da minha vida, da minha rotina. E não é isso, não é dessa forma que nós vamos nos aproximar. Não é um checklist, não é 5 minutos do devocional que nos aproxima de Deus, mas são pequenos hábitos diários. São pequenas atitudes, são pequenas escolhas que você vai fazendo no decorrer do seu dia, que vai atraindo a presença de Deus. Eu já quero falar com você sobre algo que me pega muito, que depois que eu trouxe isso para a minha vida espiritual, mudou completamente a minha relação com o Espírito Santo. Muitas das vezes, nós vamos precisar estar atentas ao tempo e à prioridade que nós estamos dando a Deus. E essa questão de não ter só essa obrigatoriedade pela manhã, mas sim viver um dia buscando pela presença, mudou tudo aqui. Mudou tudo na minha forma de se relacionar com Deus. Muitas vezes o nosso dia, ele não vai correr de forma perfeita. Minhas irmãs, nós temos muitas responsabilidades. Você tem, eu tenho, você tem a sua casa.
eu tenho a minha empresa, você tem os seus filhos, eu tenho o meu casamento, cada uma aqui tem as suas múltiplas responsabilidades. E todas essas responsabilidades, essas nossas preocupações terrenas, elas vão tentar nos roubar desse tempo com Deus. Então, por isso que eu te digo que para você ter um relacionamento, para você se manter próximo, você vai precisar escolher estar próxima, porque as responsabilidades vão tentar te tirar desse lugar, elas vão tentar te colocar uma responsabilidade em outras coisas, então você vai sempre priorizar aquilo que é mais urgente. E você entendendo que isso também é importante para você, você vai priorizar. E a partir daqui, a gente já começa a entender que um dos hábitos que nós precisamos desenvolver para estar próxima da presença é priorizar a presença. E como que nós priorizamos a presença, Bia? Como que diante a toda a minha rotina, dos meus afazeres, das minhas preocupações, eu posso ainda assim buscar a Deus? E quando eu descobri isso, quando eu comecei a praticar isso, a minha vida espiritual mudou. De fato, eu comecei a ter uma proximidade com Deus com muito mais leveza e não com aquela obrigatoriedade. Sim, nós precisamos ter comprometimento com oração, com jejum, com leitura da palavra. Isso é muito importante na caminhada cristã. Isso, na verdade, não é só importante, mas é assim o que nos sustenta com a nossa fé, nos sustenta como cristãos. Então precisamos buscar isso com todo o nosso coração. Mas existem os hábitos pequenos também que certamente vão nos atraindo para perto de Deus. E quando eu falo de hábitos pequenos, são os hábitos que você pratica na sua vida ordinária. Bia, o que é a vida ordinária? As suas tarefas, a sua rotina, talvez aquelas tarefas que você não faz com tanto prazer no seu dia a dia. Cada mulher aqui vai ter prazer em uma tarefa específica. Algumas gostam mais de cozinhar, outras gostam mais de limpar a casa. Então, cada uma tem um prazer para algo. Mas existem aquelas tarefas que não têm prazer, minhas irmãs. E aí, aqui, ó, Deus já tá falando no meu e no teu coração, hein? Porque vão existir as tarefas que não têm prazer, mas a gente entende que precisa realizar. E aí, quando nós estamos diante dessas tarefas, nós podemos atrair a presença de Deus. Enquanto você está lavando aquela roupa, enquanto você está fazendo aquela janta, enquanto você está organizando aquele guarda-roupa, você coloque um louvor, você coloca um louvor que tem falado ao teu coração, você começa a chamar pela presença, você fala, Pai, enquanto estou aqui, ministra no meu coração, Pai, enquanto limpa essa casa, fale comigo, porque, minhas irmãs, são pequenos os hábitos que vão atraindo a presença. Como eu falei, oração, jejum, busca pela palavra, nós precisamos priorizar isso. Mas no nosso dia a dia, nós também precisamos conseguir encaixar, colocar a presença de Deus como ali uma busca constante. E aí, enquanto você está limpando a tua casa, na tua cozinha, na tua sala, Deus vai falando com você, Deus vai ministrando o teu coração. E aí eu parei de colocar aquela obrigatoriedade do checklist no devocional, mas eu comecei a chamar a Deus a todo tempo para estar comigo. E isso foi me trazendo uma intimidade com Deus. Porque eu chamo Deus para dirigir comigo, quando eu vou dirigir, até hoje, minhas irmãs, eu escutei uma história e ela faz muito sentido para mim e pegou muito forte no meu coração. Quando eu dirijo, eu nunca deixo nada no banco do passageiro quando eu tô dirigindo sozinha, porque aquele lugar ali é do Espírito Santo. E então quando eu deixava bolsa, essas coisas, ele estava sempre ocupado. E aí eu parei, deixo vazio. E todas as vezes que eu dirijo, que eu pego uma estrada, hoje em dia eu pego mais estrada, então eu falo, Espírito Santo de Deus, venha comigo, Pai, sente aqui, fique comigo, faça morada, ministre o meu coração. E aí eu coloco um louvor, e aí a presença vai invadindo. Muitas vezes eu vou ouvindo pregações, e aí eu vou atraindo a presença. Então você entende que esse é um hábito pequeno, mas que atrai muito a presença de Deus pro meu dia a dia. Que é dessa forma também que nós vamos desenvolvendo a intimidade. E é como se, vou trazer esse exemplo aqui porque ele sempre faz bastante sentido para mim. É como se você estivesse num lugar cheio na tua cidade. Pensa aí num lugar cheio. E aí, de repente, você escuta um grito com o seu nome. Por exemplo, Beatriz. E aí eu falo, mãe, eu já reconheci aquela voz. Minha mãe está me chamando naquele lugar e quando ela dá um grito, eu reconheço. Por que eu reconheço? Porque eu conheço a minha mãe, eu tenho intimidade com ela, a gente tem tempo juntas. Então, quando ela fala, eu rapidamente já identifico que é ela.
E isso acontece quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós estamos buscando se aproximar do Espírito Santo. Quando Deus fala conosco, os ruídos ficam menores porque nós já identificamos a voz. Só que a gente só consegue identificar a voz de quem nós temos intimidade. E você vai, em nome de Jesus, desenvolver essa intimidade com essa busca, escolhendo todos os dias alimentar a tua fé, alimentar o teu contato com Deus. Falar, Senhor, estou aqui, estou disponível, quero te ouvir. E eu já espero que Deus esteja ministrando no teu coração, para que você saia daqui de fato entendendo que Deus quer isso de nós, Deus nos criou para isso, Deus nos criou para relacionamento. Você sabia que Deus nos criou para ter relacionamento? Quando Deus criou o homem, criou Adão, lá em Gênesis, o maior objetivo de Deus com a criação de Adão era relacionamento. Todos os dias, durante o período da tarde, fim da tarde, Deus caminhava no jardim e conversava com Adão. Eles tinham um relacionamento, eles tinham uma troca. E quando Deus criou Adão, foi para isso. Quando Deus te criou, foi para isso. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer ter proximidade. E nós estamos aqui juntas, ouvindo e aprendendo como atrair a presença dele. Em nome, quão precioso esse tempo, em nome de Jesus, que nós paramos para ouvir o que Deus espera de nós. E hoje o Senhor está dizendo, filhas, eu quero proximidade. Eu quero intimidade, eu quero que você me conheça mais, eu quero te conhecer mais, eu quero invadir o teu trabalho, eu quero invadir as suas tarefas, eu quero te encontrar, filha, enquanto você está cuidando do teu lar, enquanto você está preparando o alimento da tua família, eu quero te encontrar nesses momentos. Oh, Deus fala, minhas irmãs, Deus está falando aqui fortemente no meu coração, fortemente no meu coração. Quando a gente entende que essa busca, essa intimidade, ela aproxima Deus de nós, não é somente algo que eu estou te dizendo, mas a Bíblia vai nos retratar isso. Em Tiago 4:8, nós vamos ler algo muito poderoso. Abra a tua Bíblia em Tiago 4:8, que diz o seguinte: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mas eu quero focar aqui nesse início com vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Minhas irmãs, toda vez que nós buscarmos a Cristo, Cristo se aproximará de nós. Por quê? Porque Deus quer este relacionamento. Olha só a Bíblia nos dizendo isso. Quando vocês se aproximarem, Ele vai se aproximar de vocês também. Então, enquanto você vai, Deus vem de encontro e vocês começam a ter intimidade, você começa a ouvir mais a voz dEle, o que Ele tem para você, quais são ali, o que Deus quer que você submeta na tua vida. Você entende que nós vamos e Deus vem ao nosso encontro? Então, minha irmã, eu creio em nome de Jesus, que a partir desse vídeo, que a partir de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, vocês se aproximarão de Deus e eles aproximarão de vocês. Eu me aproximarei de Deus e Ele se aproximará de mim. Porque essa busca, a gente tem algo muito valioso na nossa vida que é importante a gente distinguir também. Às vezes a gente trata o nosso relacionamento com Deus de acordo com relacionamentos terrenos. E não é dessa forma, a Bíblia está nos mostrando. Se vocês se aproximam de Deus, Ele vai se aproximar de vocês, sem esperar nada em troca. Deus só quer o teu relacionamento. E a Bíblia continua nos dizendo, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aqui há algo muito valioso que eu sinto de ministrar ao teu coração. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente pensa em dar passos de fé, sempre vai vir um lado da nossa mente, um lado carnal, dizendo, mas você vai ter que abandonar isso, mas você vai ter que fazer isso, mas isso aqui vai ter que mudar, isso aqui não combina com essa postura. Enfim, tem muitos conflitos dentro de nós. E eu vivi isso na minha conversão. Eu não queria me batizar, eu lembro como se fosse hoje, tá? Porque eu pensava assim, como que eu vou sair de tal roda de amigos? Como que eu vou deixar isso aqui de lado? Um dia eu quero fazer um vídeo sobre a minha conversão, porque é muito além do que a gente imagina.
imagina, tem muitas camadas, sabe? Às vezes parece ser algo tranquilo, parece que foi uma escolha assim que eu decidi me batizar e rapidamente me batizei, mas não. Houve uma guerra espiritual fortíssima, minhas irmãs. Eu tive muitas dúvidas, muitas incertezas, e um dos meus maiores medos era de fato não conseguir sustentar aquele posicionamento. Eu vou me batizar, mas como eu vou abandonar tal coisa? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou parar de beber? Como isso, como aquilo? E aí hoje eu vejo que assim, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos aproxima de nós e Ele nos limpa. Aqui nos diz, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então é um trabalhar, é um processo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos dando permissão para Ele nos moldar. E talvez o que está faltando hoje na tua vida espiritual é permissão para Deus trabalhar. Às vezes você acha que é na força do teu braço que você vai falar não para um hábito ruim, que você vai falar não para algo que você sabe que te afasta da presença, mas deixa Deus trabalhar, abre o teu coração, se aproxima dele, faz a sua busca, vai em jejum, vai em oração, vai lendo a palavra, vai ouvindo louvores, vai fazendo as suas tarefas ordinárias e clamando pela presença e deixa Deus trabalhar. Nós somos preocupados demais, ansiosos demais, até mesmo com a transformação que Deus vai fazer em nós, porque Ele faz, tá, minhas irmãs? Não tem como. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos alinhadas, nós somos lavadas, nós somos ali transformadas, porque o Espírito Santo de Deus tira o velho homem e traz um novo homem, Ele reconstitui tudo. Como eu falei, eu quero trazer um vídeo da minha conversão para vocês e eu quero até trazer assim o que eu pude experimentar, o que eu vi Deus mudar. Minhas irmãs, Deus mudou tudo. Nem tudo foi fácil, tá? Nem tudo foi assim um processo tranquilinho, mas Deus mudou e esse que é o importante. Deus moldou, Deus trouxe graça, nos protegeu, nos guardou, nos tirou de lugares, nos tirou de uma mente assim cativa. Enfim, são muitas as camadas. Mas isso aconteceu porque quando de fato eu me converti, eu permiti que Deus me moldasse. Eu não fiquei muito preocupada com se eu ia dar conta, se eu não ia, se fulano ia gostar, se não ia, se a família ia aceitar, se a família não ia. Eu simplesmente me aceitei a conversão ali, aceitei a Cristo, me batizei e permiti que Deus trabalhasse em mim. O que estou vivendo hoje, a Bia que você está vendo aqui, ó, minha irmã, isso aqui é fruto do Espírito Santo, porque se fosse por mim, pelas minhas dúvidas, pelos meus questionamentos, era muita capacidade, era muita dúvida, muita coisa, um limbo ali de coisas que certamente, se não fosse o Espírito Santo de Deus trabalhando, não seria possível acontecer. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus está falando conosco aqui. Talvez você queira se aproximar de Deus, talvez você queira passos a mais, seja no teu ministério, seja na tua intimidade com Deus, seja numa decisão que você ainda não tomou e você está com muita dúvida, muito questionamento, mas e se, mas e agora, mas e se eu tomar essa decisão, mas e se acontecer? Deixa Deus trabalhar, minha irmã, em nome de Jesus. Um outro hábito que eu desenvolvi, porque eu sou uma pessoa bem agitada, dá pra perceber, né? Hoje eu tô mais tranquila aqui, mas eu sou um pouco agitada, eu tenho ali um perfil comportamental mais fazedora, mais mente ativa. E eu amo esse meu lado, mas também, em muitos momentos, eu tenho que silenciar, por conta dessa agitação interna mesmo. E um hábito que eu desenvolvi foi o silêncio. Minhas irmãs, Deus trabalha naquilo que a gente precisa, tá? E não naquilo que a gente acha que precisa. Eu jamais imaginei que eu desenvolveria o silêncio como uma forma de se comunicar, de ter um relacionamento com Deus. E há uma passagem que eu gosto muito, um ensinamento bíblico maravilhoso, lá em Lucas 5,16, que vai nos falar sobre Jesus se acordar pela madrugada e ele se retirou ali dos discípulos, ele foi para um lugar distante, a Bíblia diz isso, e ainda era de madrugada, e ele vai ter um tempo de oração, ele vai ter um tempo de busca celestial, né? Ele vai orar, ele vai buscar o que Deus tem para ele se aquieta. E Jesus, né, o próprio Deus aqui na terra para nós, vai em busca disso. Ele precisava de um relacionamento com o Pai naquele momento, e ele vai lá, ele se aquieta, ele se silencia. E quando Jesus volta, já era pela manhã, os discípulos já estavam preocupados e procurando por ele. Ele volta com uma resposta. Então o silêncio trouxe resposta para Jesus. E muitas vezes o silêncio vai trazer respostas para mim e para você.
Uma das coisas que mais nos afasta da vontade e da presença de Deus são os ruídos externos. E quais são os ruídos externos? Tudo isso que eu já falei um pouco lá atrás, responsabilidades, toda a nossa rotina agitada, as tarefas que você tem que fazer, as contas que você tem que pagar, os problemas que trazem até você, que nem são da tua conta, tudo isso é ruído. E esses ruídos vão criando ali o quê? Uma distância entre a voz de Deus e o que de fato você está escutando, porque fica muita voz ao seu redor. E às vezes o silêncio vai ser um momento que você vai ter para ouvir ali com clareza a voz de Deus. É para mim dessa forma. Como eu falei, hábitos que eu desenvolvi, hábitos que desenvolvi para me aproximar de Deus, e certamente este foi um dos maiores hábitos que eu desenvolvi. Hoje eu consigo lidar de uma forma muito mais leve com o silêncio. Às vezes tenho dificuldade, porque estou agitada demais. Logo percebo que preciso mudar algo, porque se estou agitada demais, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Então essa é uma forma que Deus trabalhou em mim, e eu creio também que Deus trabalha de forma individual em cada uma de nós. Se você tem algo para ser desenvolvido, peça ao Espírito Santo. Existem mulheres que não gostam de ficar sozinhas. E bom, há momentos que nós vamos ficar sozinhas com a presença, sozinhas, né? Eu digo assim, de forma física, mas nós vamos estar com o Espírito Santo, nós vamos estar ouvindo Ele, nós vamos estar junto a Ele, mas vai estar você e Ele. E é necessário esse tempo onde você se retira, onde você tem um tempo ali a sós com Deus, no seu secreto. E a partir disso a gente entende que Deus vai trabalhando em cada uma. A minha questão era o silêncio. Eu não sei qual é a sua, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, mas se você clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus, Pai, me dê clareza, me mostre, fale comigo, Pai, me desenvolva, faça uma oração buscando isso, me desenvolva, Pai, naquilo que hoje o Senhor quer mudar em mim. Vou trazer para vocês sobre as ferramentas que eu uso no meu dia a dia que me ajudaram a desenvolver hábitos de se aproximar da presença de Deus. Uma delas é a minha leitura bíblica, e esta aqui é a minha Bíblia, tá? Depois eu posso deixar até o link aqui. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer, que é uma escritora cristã, uma mulher maravilhosa, muito temente a Deus, que tem, assim, reflexões dela nessa Bíblia, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu fiquei maravilhada, assim, porque trazia uma... Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Porque trazia uma visão externa e que me falou muitas vezes já comigo. Então aqui tem as passagens bíblicas e aqui tem a reflexão, o que Deus falou no coração de Joyce Meyer, que é essa mulher que eu falei para vocês, e aí me ajudou muito, contribuiu e contribui muito na minha caminhada cristã até hoje. Então, essa é uma Bíblia que eu gosto muito. Ela tá bem já velhinha, que eu uso bastante ela, anoto bastante. E essa Bíblia aqui foi quando eu fui comprar uma Bíblia, que eu queria uma Bíblia assim que eu me converti, eu comecei a pesquisar e aí eu queria muito essa. E ela é muito especial porque eu ganhei de uma colaboradora na empresa, vocês acreditam? Eu ganhei de amigo secreto. E ela me deu e é minha, assim, minha favorita. Tem outras Bíblias, mas eu gosto dessa justamente por conta disso. E também no final dela tem aqui colocando a palavra em ação. E aí tem vários versículos bíblicos para a gente tomar posse na nossa vida e começar a declarar ele. Então, por exemplo, você vem aqui no final e aí você quer declarar uma palavra sobre a sua mente, sobre a busca em Deus, sobre cuidados com o seu corpo, sobre culpa, e aí você começa a buscar aqui os versículos porque te traz uma direção. Então você vai direto no tema. Isso aqui é muito bom. Eu já vi em outras Bíblias também, mas essa daqui também tem, tá? Então essa é a minha Bíblia. E ler a palavra de Deus é um hábito que me aproxima muito, para mim indispensável. Como eu falei para vocês, um versículo por dia pedindo para o Senhor ministrar o nosso coração já vai fazer muita diferença. Tire um tempo de leitura bíblica, tire um tempo de você se aprofundar na palavra, porque, minhas irmãs, não tem manual de vida melhor do que isso aqui. Bom, um outro ponto muito polêmico que tem gente que gosta, tem cristão que gosta, tem cristão que não gosta. Eu gosto e eu acredito que é uma baita ferramenta. Existem pessoas que não vão... você conhece alguém que você gostaria que essa pessoa se aproximasse de Deus e talvez dando uma Bíblia para essa pessoa, ela não vai ter ali um interesse, ela não vai conseguir utilizar de forma prática no dia a dia dela, porque ela não tem esse contato. E aí você vai lá e dá um devocional
E aí essa pessoa desenvolve o hábito, começa a ler a palavra de Deus todos os dias e Deus invade o coração dela, invade a casa dela. Eu já vi mulheres dando assim testemunhos absurdos referente a devocional, porque de fato é uma forma da palavra de Deus invadir a nossa casa, invadir a nossa mente. E esse devocional aqui eu li ano passado, tô lendo ele de novo esse ano, ainda não comprei um para esse ano. Esse aqui é o Devocional Mulheres, da Viviane Martinello. E bom, como que é? Se você nunca viu um devocional, vou abrir aqui para você ver. Ele vem com a data, tá vendo? E aqui vem o versículo, aqui o tema do dia, e aqui vem também com algumas explicações, vem com a visão de Viviane Martinello, ela traz ensinamentos. Maravilhoso, tá? Um devocional incrível, gosto bastante, traz bastante sobre Cristo, bastante sobre a nossa vida, do nosso cotidiano. Fica a recomendação para vocês. Um outro hábito também que eu, por conta de ter ali o grupo de mulheres e todos os dias nós sermos alimentadas, me ajuda muito. E se você não está inserida em um grupo, se você não tem ali no seu WhatsApp, no seu dia a dia, algo que traga a palavra de Deus, eu te aconselho a ter. É muito valioso, inclusive temos o nosso grupo de mulheres, é muito valioso, a gente recebe tanta coisa no nosso WhatsApp, gente, tanta informação, tanta coisa assim que às vezes é tão desnecessário, e você estar dentro de um grupo, você está dentro de um movimento onde a palavra de Deus é falada, Cristo é o centro daquilo, é muito importante. Então, o nosso grupo de mulheres todos os dias tem uma mensagem diária e eu sou muito alimentada através desse grupo, porque por mais que eu que envie ali diariamente, todas as vezes que eu paro, que eu peço ao Espírito Santo de Deus discernimento, sabedoria na palavra, o que o Senhor tem para nós, o que Ele quer falar para nós naquele dia, eu estou sendo a primeira alimentada. Então, esse hábito é algo muito valioso e eu te convido a estar inserida em ministérios assim, estar inserida em movimentos assim, porque dessa forma você vai parar de receber aquelas coisas que não agregam nada na sua vida e você vai receber a palavra de Deus ali no seu celular, nas suas mensagens. E às vezes, minhas irmãs, você tá assim pedindo para Deus uma resposta. Quantas vezes o meu celular tocou e aí eu li um versículo, veio um louvor, era aquela resposta que eu precisava. Então Deus fala em todo o tempo e é importante você estar buscando, estar inserida em locais onde de fato a palavra de Deus é ministrada. Uma outra ferramenta que me ajuda muito são livros cristãos. Eu tô lendo esse daqui, tá? Que se chama A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, As Três Dimensões do Amor Feminino. Minhas irmãs, um livro maravilhoso. Tô um pouco antes da metade, eu tô gostando bastante, mas eu leio outros livros também, já li inclusive outros livros cristãos devido ao nosso seminário teológico. Então teve uma época da minha vida que eu só li livro cristão. Hoje eu leio, Bia, você só lê livro cristão? Não, leio outros livros também, mas esses daqui, livros cristãos, me ajudam muito a discernir certas estações da minha vida. Eu falo que cada livro é para uma estação e me traz muita clareza, muito discernimento. Eu gosto, você traz uma outra visão através da leitura. Às vezes o seu hábito para 2026 que você pensou em iniciar, que você quer iniciar, é a leitura, e você pode começar com um livro cristão, porque não só vai te ajudar a desenvolver a leitura, que é um hábito que você desejava, mas também vai falar com você, trata teu coração, trata no mais íntimo. Tem vários livros maravilhosos, mas o meu favorito se chama Como Ouvir o Espírito Santo. Depois eu posso deixar até o link aqui, Como Reconhecer a Voz do Espírito Santo, tá? Corrigindo. E é um livro curto, 28 capítulos, e para mim foi o melhor livro da minha vida. Eu li ele quando eu me converti, é o meu livro de cabeceira. Quando você tem dúvidas de como ouvir a voz de Deus, de como que Deus fala com você, enfim, é um livro maravilhoso. Vale a pena a leitura. Então, essas são as ferramentas que eu uso e me ajudam muito. Bia, você usa todos os dias? Sim, eu busco todos os dias. Como eu falei, a leitura bíblica, o devocional todos os dias. E eu busco não ter essa obrigatoriedade de checklist, sabe? De fazer, eu tenho que cumprir isso. Não, é uma escolha. Eu decido caminhar com Cristo, eu decido essa intimidade, eu escolhi estar próximo a Deus. Então, eu faço essas escolhas pequenas que vão me aproximando da presença dele. E bom, aqui entra um ponto poderoso também, que é sobre nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus, minhas irmãs. Muitas vezes nós não pedimos para Deus para que ele nos aproxime dele, né? Senhor, me aproxima de ti, Senhor, me traga discernimento, Senhor, coloca em mim vontade de ouvir a tua palavra. E bom, por que eu tô te dizendo isso? Porque tudo vem de Deus, desde o querer até o realizar. Então vão ter momentos na sua caminhada cristã, vão ter momentos que você vai querer desenvolver um hábito ali, que você vai querer uma proximidade a mais, mas a tua carne, ela vai gritar para que não.
E aí é onde nós precisamos ser ágeis e orar e pedir ao Espírito Santo de Deus. Pai, eu reconheço, Senhor, que tem aqui a minha carne, tá me tirando o interesse na tua palavra. Senhor, eu não tô com interesse na leitura bíblica. Senhor, eu quero isso, mas eu sinto muitos bloqueios, eu sinto muita dificuldade. Pai, em nome de Jesus, me traga próximo a ti, me coloque, Pai, coloque no meu coração desejo de estar próximo a ti. Minhas irmãs, nós podemos pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele nos aproxime da tua presença, porque Deus quer intimidade com você, e muitas vezes eu sei, tá? Eu falo isso porque com autoridade no que eu te digo agora, eu sei que existe uma guerra espiritual muito grande em determinados momentos da nossa vida para que a gente não se aproprie da palavra de Deus, para que a gente não leia a palavra de Deus, para que a gente não ore. Eu já tive dificuldade de orar, minhas irmãs. Abri a boca mesmo e não consegui orar, senti um bloqueio. E eu falava, Pai, em nome de Jesus, me ensina a orar. Senhor, me ensina a ter um relacionamento contigo. Nós podemos, você pode pedir para o teu pai. Você tem um pai que está disponível para você, um pai que quer essa intimidade. Então guarde isso no teu coração. Se você chegou até aqui, em nome de Jesus, que você não se esqueça que Deus quer intimidade com você e que você pode pedir isso a Ele. Amém? Tá saindo daqui com discernimento? Tá saindo daqui com novos hábitos? Eu espero que Deus tenha falado no teu coração. Nós vamos orar para encerrar esse tempo. Eu sou muito grata por esse tempo juntas, por todas as vezes que o Senhor nos ensina, ministra no nosso coração. Grata mesmo, de coração por isso. Eu oro para que Deus continue sempre a falar com você, para que essa palavra entre como flecha aí dentro e que você possa frutificar, seja uma abençoadora na vida de outras mulheres. Talvez você tenha uma amiga que você pode enviar esse link para ela desse vídeo e falar: ó, minha irmã, eu vi esse vídeo, falou comigo, espero que fale com você também, que você tenha um relacionamento com Deus, eu desejo o melhor para você, eu desejo intimidade sua com o Espírito Santo. Abençoa a vida dela. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, muito obrigada por esse tempo, obrigada pela tua palavra. Nós pedimos perdão, Pai, por todos os momentos que nós somos falhas, por todas as vezes que nós temos inseguranças e questionamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra que foi ministrada entre como flecha no meu coração e no coração da minha irmã. Senhor, que nós possamos desenvolver neste ano de 2026 intimidade contigo, que nós possamos caminhar, Pai, debaixo do que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, que a tua graça, que é soberana, Senhor, venha sobre a nossa vida e que essa palavra frutifique, Pai, no nosso mais íntimo. Eu abençoo, Senhor, a vida da minha irmã, peço que os anjos do Senhor protejam e guardem ela e que ela seja sempre cuidada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, um vídeo novo aqui. Eu espero que essa palavra tenha ministrado grandemente no teu coração e que você saia daqui desenvolvendo novos hábitos e tendo intimidade com o nosso Pai, que esse é o maior objetivo dele conosco. Amém? Deus te abençoe e um grande beijo.